de Mateus capítulo 21, livro de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, a gente vai ler lá no verso 12 ao verso 13. Mateus 21, verso 12 e 13. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Crente cheio do Espírito Santo, ele dá glória a Deus e aleluia. Amém? Tem crente cheio do Espírito Santo aqui? Dá para melhorar aqui no final do culto. Vai melhorar. Amém? Glória a Deus. Lá no verso 12 diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. E disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença, pela tua voz que ecoa em nosso coração, pelo derramado do teu Espírito, Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração. Eu creio que nesta noite, Deus, o que tiver que ser mudado, o Senhor vai mudar, Senhor. Porque eu te peço, Espírito Santo, fala conosco tudo aquilo que o Senhor tem, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que o Senhor tem para nós. Porque não é a nossa vontade, é a tua vontade. Não é o que queremos, é o que o Senhor quer. Espírito Santo, essa casa é tua, Senhor. A nossa vida é tua. Então vai do teu jeito, faz da tua maneira, Senhor. Se tiver que nos confrontar, nos confronta. Pai, eu te peço, o que queremos essa noite é se mudar, transformados, cheios do teu Espírito, da tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala em cada coração aqui nesta noite, Senhor. Aleluia. Fala com cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada um aqui, eles podem ouvir a minha voz, mas é o teu Espírito, Deus, que convence a cada um. E que o teu Espírito aqui nesta noite, ele nos convença daquilo que não te agrada, Senhor. Que ele nos convença, ele nos mude, que possamos sair daqui hoje transformados, Senhor, através da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Hoje eu quero falar, o tema dessa ministração é voltando ao propósito principal. Voltando ao propósito principal. O templo de Jerusalém, ele foi construído para ser uma casa de oração. Aquele templo que foi construído, ele foi para construir o seu local de adoração, um lugar de comunhão, um lugar de intimidade com o Senhor. Ali era um lugar para eles buscar a Deus, ter intimidade com o Senhor. Mas, querido, se tornou um mercado. Ali se tornou um mercado, um lugar que foi feito para ser um lugar de adoração. As pessoas começaram a se aproveitar de um templo que foi construído para adorar, para buscar ao Senhor, para viver em intimidade com Ele. Mas agora as pessoas começam a construir em quê? Começam a construir uma empresa. E assim também acontece conosco quando nos afastamos do propósito principal. Assim também acontece com o nosso coração quando nos afastamos de Deus. O local que foi feito para ser um local de adoração, para cultuar a Ele, para buscar a Ele, as pessoas começam a construir isso aqui, começam a pegar esse local, faz dele uma empresa. E Jesus aqui, essa atitude de Jesus revela o zelo pela santidade da casa de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele chega, ele vira as mesas,
mas vocês estão fazendo de mercado. Olha o que vocês estão fazendo com a minha casa. E Jesus aqui, é tão interessante que Ele está nos ensinando que Deus, Ele não aceita um culto corrompido, onde o coração está distante de Deus, é só por um interesse próprio. Às vezes o que Jesus está nos ensinando aqui é isso, querido, que Jesus está mostrando que Deus, Ele não vai aceitar um culto, uma oração, onde a gente está com o nosso coração corrompido. Nunca é Jesus, mas às vezes é o que Ele tem para dar. Nunca foi Ele, mas é o que Ele tem para oferecer. Às vezes o nosso coração começa a se corromper. Estamos indo atrás dele, mas não porque Ele é, mas por aquilo que Ele tem para nos dar. Não queira suas bênçãos. Seja apaixonado e apaixonada pelo dono da bênção. O mais importante é Ele. O mais importante é Ele. Seja apaixonado por Ele. Jesus, Ele quer purificar o templo do nosso coração, para que voltamos o propósito principal. Qual o propósito principal? Qual o propósito principal? Qual o propósito essencial? Onde a gente se derrama, oração, adoração e comunhão a Ele. Eu não quero que você me responda, mas qual o propósito você está aqui nesta noite? Qual o motivo que te trouxe aqui nesta noite? O que trouxe você aqui? Não precisa você me responder, mas será que você está aqui só por causa de uma bênção? Será que você está aqui hoje só porque você quer que Jesus faça algo na sua vida? E se Ele não fizer? E se não acontecer aquilo que você está pedindo? E se aquilo que você deseja, Ele não realizar na sua vida? Se Ele não for o propósito principal, você abandonará Ele. Mas se Ele for o propósito principal, acontecendo ou não, Ele fazendo ou não, mas você vai olhar e vai falar: Senhor, não é a minha vontade, é a tua vontade. Senhor, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que não somos nós mais que vivem, mas é Cristo que vive em nós. É Ele que vive em mim, é Ele que vive em você. E o que estava acontecendo com essas pessoas aqui? Eles começaram a se afastar do Senhor. Eles começaram a vender animais da porta do templo, se aproveitando ainda daqueles que eram mais pobres, para ganhar dinheiro, ficarem ricos, e esqueceram qual era o propósito principal. Esqueceram quem eles tinham que buscar verdadeiramente. E se a gente não vigiar, querido, o tempo do nosso coração, ele vai se afastando pouco a pouco do Senhor. O nosso coração, ele vai nos levando para longe. Cuidado com os desejos do seu coração. Ah, pastor, eu faço tudo que o meu coração pede. Cuidado, o coração do homem é enganoso. Cuidado com os desejos do seu coração. Não seja guiado pelo seu coração. Diga para a pessoa da sua lado: não seja guiado pelo seu coração. Diga para ela: não seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse nunca vai te conduzir em caminhos errados. Cuidado com os desejos, querido, do seu coração, para não te afastar do propósito principal. Hoje a gente está vendo no meio da igreja
homens de Deus, homens que eu admirava, que eu gostava de ouvir as palavras dele, mas eu estou vendo grandes homens de Deus, hoje, se corrompendo, se afastando do propósito principal, por causa de famas, status, dinheiro, valores, curtidas, like, que é isso. Você sempre vai ouvir eu dizendo isso enquanto você estiver aqui. Enquanto ele não vir nos buscar, não queira ser reconhecido diante dos homens, queira ser reconhecido diante dos céus. Não interessa você ser reconhecido diante dos homens. Pastor, e se eu nunca tiver fama, reconhecimento aqui, eu não quero ser reconhecido aqui. Eu não quero glória daqui. Há o melhor lugar de quando a gente botar o nosso joelho no chão e o Pai olhar e falar: ali está o Ribeiro orando, ali está Joyce orando, o Vitor orando. Ele te conhecer, os céus te aplaudir, os céus trabalhar ao teu favor. Adianta a fama, estátua aqui, e quando você põe o joelho no chão, os céus vão te conhecer. Os céus vão trabalhar ao teu favor. Estão muitos preocupados com fama, com glória e status. Não, busca isso. Busque ser reconhecido diante de Deus. Naquele dia, a Bíblia diz que muitos vão chegar diante dele, falando: Pai, eu curei, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai falar: afasta de mim, eu não vos conheço. Senhor, mas eu curei em teu nome, mas eu não te conheço. O centro nunca fui eu. Você queria aplauso, você queria fama, você saiu do propósito principal. Cuidado, 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 para que o nosso coração, querido, ele não se afaste do propósito principal. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para você: permita que Jesus examine a sua vida e mostre a você o que precisa ser mudado. Permita que Jesus mostre, e Ele examine, que Ele examine você, e Ele mostre a mim, Ele mostre a você o que precisa ser mudado. Porque eu e você precisamos ser renovados dia após dia. Todos os dias nós precisamos ser mudados. Todos os dias nós precisamos ser transformados. E a gente tem que permitir isso. Jesus, examina a mim. Mostra a Deus o que precisa ser mudado. Agora, quando Ele mostrar, aceite ser mudado, aceite ser transformado, aceite ser transformado. Porque se você não aceitar, você vai andar longe do propósito principal. Abra sua Bíblia lá em Salmos 139. Salmos 139, verso 23. Salmos 139. Amém? Salmo 139, verso 23 e verso 24. Olha o que Davi fala para o Senhor. Davi está falando: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha o que Davi está pedindo ao Senhor. Davi encerra esse salmo com uma oração sincera e corajosa. Ele não pede riquezas, ele não pede vitórias ou livramento, mas ele faz um pedido profundo, que ele diz: Deus, examine-me por dentro, sonda-me. Olha o que ele está pedindo. Ele está terminando esse salmo com algo poderoso, uma oração
oração sincera diante de Deus. Ele não está pedindo riqueza, ele não está pedindo vitórias, ele não está pedindo livramento. Ele fala: Senhor, examina-me, sonda-me, Senhor, e mostra se há em mim algum caminho mal. Essa é uma oração de quem quer ser mudado. Essa é uma oração de quem quer ser restaurado, restaurada pelo Senhor. E Davi está pedindo algo aqui a Deus: Deus, se tiver algo que precisa mudar, me muda. Sabe por que Davi está pedindo isso ao Senhor? Porque só quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Por muitas vezes eu posso chegar para você e falar: está errado. Uns aceitam, outros não. Mas quando o Espírito Santo Ele nos toca, Ele nos convence. Quando o Espírito Santo vem, querido, por isso que Davi está pedindo: Senhor, sonda-me, mostra se há algo mal em mim. Eu quero ser mudado, Senhor. Eu quero ser mais íntimo, eu quero ser mais próximo. E para mim ser mais próximo, eu tenho que ser mudado todos os dias. Eu tenho que ser renovado todos os dias. Eu tenho que ter comunhão todos os dias. Eu tenho que pedir a Ele todos os dias: Senhor, o que eu preciso mudar? Porque tem coisas que você não consegue enxergar, mas o Espírito Santo Ele vê. Tem coisas que a gente faz que parece ser bem, mas o Espírito Santo fala: não está me agradando. Tem coisas que parecem ser boas, mas não está agradando a Deus. E se eu não pedir ao Senhor para ser sondado, para Ele, querido, me mostrar o que precisa ser mudado em mim, se a gente não pedir, se algo se examinar todos os dias, falar: Senhor, me mostra. Por isso que Davi estava pedindo isso. Davi queria ser íntimo, Davi queria mais presença. Você tem pedido isso ao Senhor? Não, pastor, eu sei o que eu preciso mudar. Saber se a atitude não muda a sua vida. Pastor, eu sei o que eu preciso mudar em mim. Se você souber e não tomar atitude, você nunca vai sair do lugar que você está. Pior ainda, quem sabe não muda. Pior ainda, quem precisa, quem sabe, entende que precisa mudar e não aceita as mudanças. O avivamento ele começa quando permitimos que Cristo revele o que precisa ser arrancado de nós. O avivamento ele começa nisso. A intimidade ela começa nisso. Quando eu permito que Cristo arranque de mim o que precisa ser mudado. Quem deixa ser sondado pelo Senhor, ele é guiado pelo Espírito Santo pelo caminho eterno. Mas é quem deixa ser sondado, quem deixa ser mudado por Ele. Por isso eu quero que nesta noite você peça ao Senhor. Fala: Senhor, examina-me, Senhor, e mostre algo em mim que precisa ser mudado. Ah, pastor, nada precisa mudar em mim. Amém, irmão, falta uma asinha para você voar aí, já ir direto para o céu. Porque eu preciso ser mudado todos os dias. Se você acha que você nada precisa mudar em você, está de parabéns, porque eu preciso ser mudado. Que é isso, mas eu preciso. Todos os dias eu preciso ser renovado. Amém. Todos os dias eu preciso que algo seja mudado em mim. Abra o seu coração e permita que Cristo purifique a sua vida. Abra o seu coração e peça a Ele: Deus, purifica, Senhor. Se você quer ir mais além, se você quer ser íntimo dEle, se você quer ir mais profundo com Ele, você tem que aceitar ser mudado todos os dias. Pedir a Ele todos os dias. A segunda coisa que eu quero falar para você: não vivam por aparência religiosa. Não vivam por aparência religiosa, mas de relacionamento verdadeiro com Deus. Não viva de aparência religiosa. Em Mateus capítulo 23, no verso 27 a 28, onde a gente leu, olha o que diz. Vou ler em outra tradução. 27.
verso 27 e 28, do capítulo 23 de Mateus. Diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostra belo, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Aparência religiosa. Olha o que Jesus está falando aqui, querido. Essa palavra nos leva a refletir que Deus, Ele não se impressiona com fachada, com cargo, com palavras bonitas ou com religiosidade externa. Não, Ele não se impressiona com isso. Como sempre eu falo, Ele não se impressiona com palavras bonitas, com cadeiras bonitas, com roupa bonita. Não queira, não viva por aparência. Esse povo, eles estavam vivendo por aparência religiosa. Por fora eles mostravam ser homens perfeitos, homens que adoravam o Senhor. Mas o Senhor está falando para ele, o Senhor está dizendo para esses homens: exteriormente parece justo aos olhos dos homens, mas por dentro vocês estão cheios de imundícia, cheios de hipocrisia. Vocês são ímpios. Vocês vivem de aparência. O que está mostrando fora não reflete dentro. O que vocês mostram diante das pessoas, isso não são a vida que vocês vivem. O glória a Deus que Jesus está falando para aquelas pessoas, vocês estão dando glória, falando o meu nome, mas é tudo mentira, é tudo aparência. Vocês estão podres por dentro. Vocês estão enganando o povo. Mas sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Você está enganando a todo mundo, mas vocês se esquecem de uma coisa: a mim ninguém engana. Vocês podem enganar a todos, mas eu estou vendo, porque o homem, ele vê a aparência. Jesus está falando: eu vejo o coração. Eu vejo que ninguém consegue ver. Não viva por aparência, mas vive em relacionamento e intimidade verdadeiro com Deus. Não queira viver por aparência. Mas o pastor não está vendo, ninguém não está vendo, Deus está vendo. Não adianta: pastor, mas ninguém vê. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está vendo. Ele está vendo. Lá no seu trabalho, Ele está te vendo. Na sua escola, Ele está te vendo. Na sua casa, pastor, mas não tem ninguém. Ele está lá, Ele está te vendo. Pastor, mas ninguém sabe onde eu estou. Ele está lá, Ele está te vendo. Então tenha cuidado. Mas o pastor não viu. Deixa eu te dizer: tua salvação, quem vai te dar não sou eu, a tua salvação vem dele. Não adianta que o seu pastor não está vendo, ele está vendo. Por isso, não viva de aparência religiosa. Não viva de aparência. Infelizmente, a cultura, ela mostra muito isso, a aparência. Um dia eu saí daqui do culto, e a gente saiu a pé, e a gente foi lá na praça lanchar, minha esposa e meu filho. Interessante que eu saí do culto esse dia, via bem, eu estava de blazer, calça, do jeito que eu estou aqui, pudim, e eu passando na rua, passando por todo mundo: a paz do Senhor, varão, paz do Senhor, varão. Quem não dava paz a mim nesse dia começou a dar. E eu olhei para minha esposa e falei: hoje eu sou crente. Agora eu sou crente, todo mundo está me dando a paz. Interessante que quando eu saio nos outros cultos, mesmo de calça, mas porque não estou de blazer, aí eu já não sou crente mais. Ninguém dá paz. Por quê? Isso aqui para muitos falam. Cuidado com isso aqui, é aquilo. Cuidado com isso aqui, aparência.
Se o seu coração não tiver intimidade com Ele, a tua roupa não vai te levar para o céu. Cuidado com roupa que escandaliza. Não estou dizendo que você pode usar todas as roupas também. Mas o que eu quero dizer para você, isso aqui não vai te levar para o céu, não. O que vai te levar tem que ter aqui, limpo, intimidade com Ele. Tem muitos que estão de terno e gravata, no meio de todo mundo, mas por fora. Mas quando ninguém vê, é o que Jesus estava dizendo aqui por dentro. Vocês estão podres. Por fora está tudo perfeito. Vocês estão enganando a todos, mas vocês não conseguem enganar a mim. Então, cuidado. Não viva por aparência religiosa, não. Quero dizer para você nessa noite, viver relacionamento verdadeiro com Deus. Esse povo estava vivendo em aparência religiosa. Eles estavam vivendo em aparência religiosa. E Deus estava falando o que para esse povo? Vocês estão enganando todos os homens. Porque por fora, o exterior está perfeito, está limpo. E por dentro, como é que você está? Você estava falando do coração. Intimidade zero. Ei, cuidado com a mão que levantamos aqui para glorificar. Não ser a mesma mão que está adulterando lá fora. Cuidado com a mesma boca que você glorifica. Não ser a mesma boca que você está amaldiçoando o seu irmão lá fora. Cuidado. Porque não é a aparência que vai te levar ao céu. É relacionamento verdadeiro com Ele. E Jesus estava falando isso para esse povo. Vocês estão vivendo uma face. Vocês estão vivendo uma face. Tudo é mentira o que vocês estão vivendo. Jesus está falando para aquele povo: vocês estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Ossos mortos estão cheios de imundícia. Vocês estão podres por dentro. Cuidado. Como estamos vivendo verdadeiramente para Ele? Porque Jesus se levanta contra esse povo. Jesus ele vai olhar para nós e falar: não, meu filho. Hoje temos que ter muito cuidado. Eu creio na graça do Senhor, que não é pelo que fazemos, é pelo que Ele fez. Mas quem conhece a graça, ele não vive em pecado. Quem conhece a graça não vive uma vida em pecado. Quem conhece a graça, ele vive uma vida para Deus. Ele não quer viver em pecado mais. Ele quer viver pura intimidade com Ele. Mas esse povo aqui não. Eles estavam mostrando para todo mundo que eles eram perfeitos. Jesus falou: vocês podem enganar a todos, mas para mim, vocês nunca vão enganar. Então cuidado. Lembre sempre: onde dos olhos do seu pastor não está, os olhos do seu Deus estão. Onde dos olhos do seu líder não está, os olhos do Senhor estão. Lembre disso. Porque não foi eu que morri por você, foi Ele. Não fui eu que entreguei a vida por você, foi Ele. Então, cuidado. E a terceira coisa que eu quero falar para você: volte ao propósito principal. Como assim, pastor, voltar ao propósito principal? Esse não é o tema que o Senhor falou da palavra assim. Terceira coisa: volte ao propósito principal. Vida de oração, adoração e comunhão. Qual é o propósito principal? Vida de oração. Diga para você do seu lado: vida de oração, adoração e comunhão. Oração, adoração e comunhão. Esse é o propósito principal. Pastor, o que me leva mais perto de Deus? Oração. Pastor, o que me faz ser íntimo dele? Oração. Porque quando eu oro, eu estou falando com quem? Com meu Pai. Se eu quero falar com Ele, eu vou para onde? Eu vou orar. Pastor, eu queria que Deus falasse comigo, mas você não ora. Você está querendo que passe alguém na rua para te entregar uma palavra. E às vezes Deus só está falando: filho, ora que eu quero falar contigo. Não estou dizendo que Ele não fala através de vidas, fala assim.
Mas às vezes tem pessoas que esperam, passa a vida dela toda esperando uma palavra, esperando uma revelação, e Deus está falando para você: filho, você tem acesso direto, você tem acesso a mim. Olha, eu quero falar. Você está esperando que alguém falar, quer ouvir a Deus, fala com Ele. Ore a Ele, tem intimidade com Ele. Lá em Atos capítulo 2, verso 42. Atos capítulo 2, verso 42. Olha o que diz. Olha o que diz no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina que eles perseveravam? Diz que era na comunhão, no partir do pão e quê? E nas orações. A igreja primitiva, ela cresceu porque ela manteve o quê? O foco essencial. Ela manteve o fogo essencial. Porque a igreja primitiva cresceu. A Bíblia diz: o batismo do Espírito Santo, quando aquelas pessoas foram cheias, querido, a partir dali a igreja, ela cresceu. Eles oravam junto, eles viviam em comunhão junto, eles tinham intimidade com o Senhor, eles perseveravam, eles tinham vida de oração, porque é vida de oração que nos leva a ser íntimo de Deus. Orar aqui é maravilhoso. Eu gosto de orar aqui com as irmãs. Adorar aqui é maravilhoso. Mas também tem que ter aquele lugar onde ninguém ouve você falando nada. Também tem que ter aquele lugar onde a pessoa do seu lado não está ouvindo nada do que você está falando. Porque tem coisas que tem que ser dita somente para Ele. Tem coisas que a gente quer falar diretamente para Ele, mas às vezes você não ora. Pastor, eu sinto que eu não tenho mais aquela mesma intimidade. Pastor, eu sinto que não tem mais aquela chama que tinha antes. É porque antes você orava. Antes você separava tempo para Ele. Agora você não separa. Antes você vivia mais em relacionamento com Ele. Agora você não ora mais. O que é que vai acontecendo? A chama apaga. O fogo apaga. Volte ao propósito principal, vida de oração. Ei, o combustível do cristão é vida de oração. O combustível para o cristão é a oração. Eu preciso orar todos os dias. Você precisa orar todos os dias. Não, pastor, mas eu já oro na célula, eu já oro no culto. Amém, glória a Deus. Mas quando você chegar na sua casa hoje novamente, você tem que orar de novo. Intimidade. Vida de oração. Oração na vida do cristão não é uma escolha. Não é escolha. É uma obrigação. Desculpa te dizer, mas a gente precisamos disso. Se você não voltar ao propósito principal, vida de oração, você vai andar longe do Senhor. Como eu falei, tem que ter também a adoração. Sermos verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E oração é adoração. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, verso 1 diz, eu vou ler para adiantar, vou estar colocando lá o 12, Romanos capítulo 12, verso 1. Dirigamos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está dizendo logo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional, a adoração, e de se apresentar diante dele, sermos verdadeiros adoradores. Como temos buscado a Ele? Como temos buscado a esse Deus? Como temos nos apresentado diante dele? Como temos apresentado? Ele nos apresenta seu corpo como um sacrifício vivo. Como um sacrifício vivo. O que é sacrifício? Sacrifício é algo que eu tenho que sacrificar. E eles apresentam seu corpo como um sacrifício vivo. Diante de quem? De Deus. Diante dele. Eu entender que o meu corpo, o teu corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Ele é um altar de adoração. Ele é um altar de adoração do Espírito Santo. Ele habita em mim e em você. Mas ele não vai habitar no lugar impuro. Ele não vai habitar no lugar imundo. Ele vai habitar no lugar, no altar de adoração. E ele diz, eu vou falar para você também, volte ao propósito principal: oração, adoração e comunhão. Em Hebreus capítulo 10, verso 24 ao 25, Hebreus 10, 24 ao 25 diz: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de quê? De muitos. Antes façamos as demonstrações, e tanto, muito quanto vezes que o dia se aproxima. Olha o que ele está falando, querido. Temos que estimular-nos uns aos outros. Para onde? Para o amor. Andar em ambiente o quê? De comunhão. Ele disse: não deixei de congregar, como é costume de muitos. Não, a gente não pode entrar nesse caminho. E se nós façamos a nossa tanto quanto vezes que o dia se aproxima. A gente tem que andar em comunhão. É essencial isso, voltar ao propósito principal, tem que ter vida de oração, adoração e comunhão. Temos que viver, porque a igreja aqui de Atos, essa igreja, ela cresceu. Diz que eles partiam o pão de casa em casa. Eles oravam juntos. Eles se repartiam tudo um com o outro. E diz que quando ele partia, as pessoas iam se convertendo, entregando a vida a Deus. Começou a acontecer um mover, começou a acontecer um avivamento na igreja de Atos. Mas por quê? Eles viviam em oração, adoração e comunhão. Sabe quando a igreja ela vai avançar? Sabe quando a igreja ela vai crescer? Sabe o reino de Deus ele vai avançar? Quando a gente parar de olhar um para o outro e estar apontando o dedo, mas olhar um para o outro, pegar no ombro e falar: meu irmão, eu quero te ajudar. Para apontar o dedo, irmão, deixa eu te dizer, já tem muito lá fora, não preciso de casa, está apontando o dedo um para o outro. Para crescer verdadeiramente, a igreja só vai crescer quando a igreja entrar em comunhão. Eu ver o meu irmão errado, eu não sair falando da vida dele para ninguém. Eu bater no ombro dele e falar: meu irmão, eu preciso te ajudar. Tem esses mais irmãos, eu estou aqui para a gente andar junto. Não estou aqui para apontar o dedo para você e falar da sua vida. Sabe quando a igreja vai crescer? Quando a gente parar de olhar um para o outro, está olhando para a sandália do outro, para a roupa do outro. E às vezes não chega na pessoa, está falando para lá fora, da própria igreja, falando dos próprios irmãos. Eu quero dizer para você aqui, ambiente de comunhão, para a gente abraçar um outro e falar: irmão, vamos andar junto. O que você precisa, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou seu ombro de apoio. Irmão, já tem gente demais falando da igreja lá fora. Não preciso de casa, está falando não. A gente aqui é família, tem que abraçar um outro. Aqui é uma família. Mas às vezes sabe qual é o problema da igreja? Que a igreja mesmo sai falando: abre uma roupa, abre isso, abre aquilo. Ei, irmão, o teu irmão que está ao teu lado está fazendo algo errado.
A igreja primitiva cresceu, sabe por quê? Porque era uma igreja que vivia em comunhão, partia o pão de casa em casa, sem olhar defeito de ninguém. E sabe o que acontecia? A Bíblia diz que as pessoas iam se convertendo, o número ia aumentando, e eles iam batizando as pessoas. Por quê? Porque eles não estavam apontando o dedo, eles estavam chegando e abraçando, falando: vamos andar junto. Vamos andar junto. Tem pessoas que ela não está precisando de alguém para apontar o dedo para ela. Ela está precisando de um abraço. E você falar que ama ela e falar de Cristo para ela. Já tem gente mais falando dela. Tem pessoas que só precisam de um abraço, querido. Para me encerrar, eu ia falar, mas eu vou te usar, filho. Eu vou falar dele. Eu não sabia que eu vou falar dele. Eu não disse meu nome, mas ele vai saber. Eu lembro do irmão Igor. Toda vez eu chamo tudo de Iago. Agora, tá dizendo, eu vou procurar todo mundo no meu celular, fico procurando Iago. Iago é o filho dele. Eu fico Iago e depois eu vou procurar Igor no meu celular, não encontro. Eu estou procurando o filho dele, Iago. Eu lembro de Igor. Toda vez que eu passava na rua, ele lá, antes de conhecer a Cristo, quando eu passava na rua, ele gritava. Ele gritava pelo meu nome, menininho, pelo meu apelido, menininho, que ninguém nem me chama mais. Ele lá gritava, menininho. Aí, oi, Iago. E ele fazia: eu vou chegar lá. Eu quero ser igual a você. E eu falava: você vai, filho. E toda vez que eu passava na rua, ele gritava. Eu estava lá com ele, que onde eu passava, ele já me via numa festa. E eu olhava para ele, eu falei: você vai chegar. Chegava em casa, eu orava por ele. Eu dizia para minha esposa: ele vai chegar. Ele vai chegar. Esse menino, Deus vai transformar a vida dele. E ele falava: eu vou lá. E eu dizia: você vai, filho, eu vou todo esperando. E ele veio. Está aqui agora, entregou a vida dele a Jesus, está andando com a gente. Sabe por quê? Tinha outras pessoas já olhando para ele, falando dele. Ele não precisava mais de alguém para falar dele, ele precisava de chegar alguém e falar: eu confio em você. Ele precisava de alguém para abraçar ele e falar que tinha um Deus e uma pessoa que podia contar. No dia que ele veio aqui, ele não entregou a vida do Senhor, mas eu abracei ele, dei um beijo nele e falei: filhão, Deus tem algo lindo para a sua vida, pronto, e comigo, eu estou ao seu lado que você precisar. Porque não precisa apontar defeito. Já tem gente mais apontando defeito. Tem pessoas que estão precisando de um abraço e falar: vamos andar junto. Vamos andar junto. Vamos estar comigo. Querido, para de criticar aqueles que estão lá fora na vida errada. Chega junto dele, abraça ele e fala que Deus para ele. Tem tantas pessoas criticando quem está numa vida errada lá fora, falando que não tem jeito. Vai para ali um bêbado, um drogado, é isso e aquilo. Para de apontar o dedo, vai lá e abraça ele e fala para ele que tem a outra vida, há algo muito melhor nisso, há um Cristo que você conheceu. Apresenta esse Cristo a ele. Para de falar dele. Glória a Deus. O nosso papel não foi para estar apontando o dedo. Cristo nos chamou para pregar as boas novas, apresentar o Evangelho, apresentar esse Deus que transforma. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Vamos viver isso. Vamos viver isso. Parar de apontar o dedo para as pessoas e abraçar ela, viver em comunhão. Para me encerrar aí, Apocalipse, eu não ia ler esse versículo, mas eu vou ler. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. A gente vai encerrar esse versículo, eu não ia ler ele, mas eu quero ler. Apocalipse capítulo 5. Capítulo 5 não, desculpa. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Amém? Olha o que o Senhor diz: tendo porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti e te moverei do teu lugar, do teu candeeiro. Acaso não te arrependes? Amém? Fica de pé. Fica de pé, fecha seus olhos.
Querido, Jesus está te chamando para voltar ao primeiro amor e retornar a essência.